Olá pessoal, sou o professor Josiel. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 4, falando sobre uma grande sociedade, uma sociedade que por muitos anos acabou carregando aí um preconceito pelo pensamento europeu, mas é uma sociedade de grande importância e rica em seu estudo nas questões culturais. Vamos falar sobre as sociedades africanas. Acompanhe na página 35. Primeiro tema, África dos colonizadores. Primeiramente, o que vem à sua cabeça quando falamos sobre a África? Seria ali um continente com um único país, uma única cultura? Seria um continente ali com animais exóticos, animais selvagens? Seria uma região homogênea, onde nós tínhamos ali praticamente uma igualdade social? Quais os motivos de se estudar a África? É o que nós iremos ver na aula de hoje. Primeiro, vamos tentar quebrar aí essa visão eurocêntrica construída aí ao longo no decorrer da história, né? Reforçada ali pela Conferência de Berlim no ano de 1885. Não sei se vocês lembram aí do conteúdo que nós estudamos sobre o neocolonialismo. Pois é, então o neocolonialismo usava algumas justificativas preconceituosas, falava que o povo não tinha cultura, que iria levar a civilização, iria expandir a fé católica. Então, dentro deste pensamento preconceituoso, foi-se justificado o domínio sobre estes povos. Mas pouco se relatou sobre a incrível e a grande história das sociedades africanas. Pouco se ensinava nas escolas e hoje, na nossa idade contemporânea, começou a abrir um pouco mais a busca do conhecimento cultural desses povos. E hoje nós iremos estudar um pouquinho. Por que então estudar a África? No Brasil, nós recebemos enorme influência das culturas africanas, principalmente se você for olhar a nossa riqueza cultural, boa parte dela nós temos aí graças a essas sociedades. Segundo item, precisamos desconstruir essas falsas ideias sobre o continente africano, desfazer os preconceitos construídos pela sociedade atual. Acredito que esses já são bons motivos para nós estudarmos as sociedades africanas. Mas vamos lá, a África, o continente. Alguns detalhes. Temos 30 milhões de quilômetros quadrados, 850 milhões de habitantes, mais de 50 países. Antigamente se ensinava a África ali como uma região, né? Mas você percebe que nós temos ali mais de 50 países com culturas diferenciadas, culturas diversificadas, né? O deserto do Saara, com 9 milhões de quilômetros quadrados, que separa ali a África do Norte, a maioria dos países muçulmanos, e também da África subsaariana, que é a região mais pobre da África, praticamente quase ali 80% do território africano, envolvendo ali a África Negra, maior concentração ali dos negros. Como você viu, nós temos mais de 50 países, então nós temos aí diferentes formas de organização, tanto social e política, nós temos etnias diferenciadas. Então nós temos sociedades antigas, compostas por aldeias e grupos nômades. A história, antigamente, por essas civilizações, ela era transmitida de forma oral. A terra e trabalhos eram de formas coletivos, tínhamos ali cidades-estados, já aprendemos o que é cidades-estados nas outras civilizações, lembram? Cidades ali onde tinham a sua própria forma de governo, cidades independentes com sua política, sua religião. E isso favoreceu o aparecimento de vários reinos pelo território africano. Nós tínhamos também uma hierarquia da sociedade baseada em relação com o mérito, ou riqueza, ou também a idade. Pessoal, e um destaque nós temos aqui para os grupos seminômades, um outro destaque para os pigmeus, conforme vocês conseguem ver aqui em nossa imagem, essa sociedade com pessoas de pequena estatura, viviam ali nas regiões dos campos. O máximo ali da sua altura alcançava ali no máximo 1,5 metro. Hoje você conhece a África com mais de 50 países, mas nem sempre a África encontrava-se dessa forma. Antigamente nós tínhamos ali vários reinos, e um dos destaques nós temos aqui o reino de Kush, foi um dos reinos que mais se destacou na África Antiga.
o antigo reino do Egito, com mais de 3.000 anos também, o reino de Gana era um reino ali rico também no ouro, né? Inclusive chamado ali do Reino Amarelo ou Reino Dourado. Tínhamos também o Império de Mali, Yorubá, Reino do Congo e vários outros reinos. Ampliando um pouquinho o nosso conhecimento sobre a África, sobre esses reinos, sobre essa sociedade com a grande riqueza cultural, compartilho com vocês um vídeo animado. Assistam o nosso vídeo. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança.
É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Página 39, vamos aos aspectos sociais. Pessoal, algo que marcou muito também a história da África foi o tráfico negreiro. Vamos ver aqui algumas rotas comerciais que eram usadas para trazer africanos aqui para o Brasil. Temos ali a África Ocidental, a África Centro-Ocidental e a África Austral. A África Ocidental, a região hoje conhecida como atual Senegal, né, Mali, Nigéria, Gama, Costa do Marfim, São Tomé, Príncipe de Cabo Verde, Guiné, Camarões, então essa região. Temos aí a outra região que é a África do Centro-Ocidental, que é a Angola, República do Congo, República Centro-Africana, e a África Austral, que é as regiões mais conhecidas como Moçambique, África do Sul. Ainda dentro dos aspectos sociais, tínhamos a valorização da descendência. Por exemplo, casais que tivessem filhos teriam a certeza da continuidade do seu nome, além de garantir também uma boa velhice. Temos também a preservação da mulher e da fertilidade, a poligamia era permitida, isso fazia com que tínhamos famílias numerosas. E se você pensa que a escravidão começou com os portugueses, você está enganado. Já existia a escravidão na África, só que uma escravidão totalmente diferente da escravidão ocidental, tá? Essa escravidão era caracterizada como uma escravidão doméstica. Os escravos poderiam ser utilizados como criados, agricultores, soldados ou mercadorias, especialmente ali na região do Saara e do Egito. Um escravo poderia ser fruto de guerras, como por exemplo a questão do escravo quando se torna um prisioneiro, ou também através da lei de dívidas, você contrai uma dívida e não consegue pagar, então você vai pagar com seu serviço, torna-se um escravo, ou através também de castigos, punições. Os filhos de escravos, eles nasciam livres. Você percebe que tem uma grande diferença no Brasil. Filhos de escravos nasciam escravos. Escravos no Brasil, contrabandeados, comprados, serviço pesado, nasce escravo, escravo até a morte. A não ser ali quando começou a surgir ali a alforria, que isso também era muito raro o escravo conseguir. E com a expansão marítima europeia, né, os portugueses principalmente se destacaram, a escravidão vai passar a ser um negócio muito lucrativo, principalmente na Europa e aqui na América. Para você ter ideia, no século XVI, entre 800 mil e 1,3 milhões de pessoas foram vendidas como mercadorias, sem contar que 50%, assim como se dizia na época de mercadoria escrava, acabava falecendo no meio dessas viagens, que eram viagens cansativas, viagens desumanas. Os escravos vinham amarrados, amontoados um em cima do outro, faziam suas necessidades um em cima do outro, as doenças. Então, praticamente metade da carga de escravo acabava perecendo durante a viagem. Os negros eram capturados pelos europeus no litoral ou comprados de mercadores que traziam os escravos no interior do continente.
Esse tráfico negreiro, ele vai dar origem a algo que ficou conhecido na história como a diáspora africana. O que é a diáspora africana? É justamente essa dispersão, né? Onde essas pessoas foram tiradas do seu local de origem e espalhados para outras regiões do mundo, que é o caso, por exemplo, aqui do Brasil. Então, considerado aí chamado como diáspora africana. Diáspora, dispersão, mesma coisa. E nós temos uma média, aí, uma estimativa de 4 milhões de escravos acabaram vindo para o Brasil. Aqui é uma foto tirada dentro de uns navios, conhecido também como navio tumbeiro, né, ou navio negreiro. Navio que tinha o propósito de trazer esses escravos para o Brasil. Lembrando, as viagens cansativas, boa parte deles, uma média de 50% acabava falecendo. Aspectos religiosos, página 40, podem acompanhar. Nas sociedades mais antigas, o culto aos antepassados, às forças da natureza ou um espírito criador eram reverenciados. Nós tínhamos ali a humanização das forças da natureza, representadas através do Ogum e o Xangô, mais conhecido como os orixás. Tinham a prática também de rituais coletivos com sacrifícios de animais, feitos ali dentro de festas religiosas, praticavam a adivinhação e houve também em boa parte do continente africano a difusão do islamismo. Então nós tivemos também a influência e a presença do islamismo vindo também por alguns escravos, tá? Inclusive era mais conhecido como malês. O cristianismo também era uma outra religião que fazia parte dos escravos, principalmente ali com os jesuítas, expandindo a fé católica. Mas com toda essa diversidade de religiões, né, nós vamos ter aí um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura, uma miscigenação do candomblé e também do Umbanda. E o Brasil, como foi construído através da influência, sendo aí boa parte da descendência africana, nós vamos ter aí o nosso português hoje com várias palavras que são derivadas das palavras africanas. Como, por exemplo, nós temos o quibungo, o quicongo, umbungo, bagunça, bagunça já é mais popular, né? Moleque, dengo, cachimbo, fubá, macaco, quitanda, quitanda era os mercados antigamente, chamavam quitanda, né? Então, algumas palavras foram derivadas das línguas Gegé, Nagôs, como, por exemplo, nós temos aí dessas línguas as palavras acarajé, que é o alimento, você encontra boa parte dele na Bahia. Temos também o jabá, uma carne, né, parecido com a carne de sol. Tem o gogó. Então nós temos aí uma grande diversidade de palavras que usamos hoje. Então mais palavras de origem africana você pode encontrar até mesmo na música, como o samba, tem também a bebida, a cachaça, o dendê, o fuxico, berimbau, quitute, cuíca, quiabo, corcunda, batucada, axé. Então você vê que o nosso dicionário, ele tornou até um dicionário mais rico, né? Um dicionário onde nós temos aí uma grande diversidade de palavras de herança cultural das sociedades africanas. Esse foi um pequeno resumo, então, sobre as sociedades africanas. Agora é com vocês. Realizem uma leitura de todo o módulo 4, façam as atividades da página 41 até a página 42. Pessoal, até a próxima!